Hoje vamos deixar as lições típicas de lado um pouco mais uma vez para abordar um ponto importante do Unsriquiano, a lenta morte do feminino. As línguas indo-europeias formam a maior família de línguas do mundo em número de falantes e uma das maiores em número de línguas também. Suas maiores subdivisões incluem as línguas indo-iranianas, as línguas eslavas, as línguas germânicas e as línguas românicas. As línguas indo-europeias derivam de uma língua ancestral comum, conhecida como proto-indo-europeu, que era caracterizada pela presença de 3 gêneros gramaticais: masculino, feminino e neutro. Muitas línguas indo-europeias continuam com essa distinção até hoje, mas em outras essa distinção mudou. Entre as línguas românicas, que incluem o português, o gênero neutro desapareceu, tendo sido assimilado pelo masculino. Assim, essas línguas costumam ter só 2 gêneros, masculino e feminino. Entre as línguas germânicas, o holandês e as línguas faladas na Escandinávia fundiram os gêneros masculino e feminino num só, o chamado gênero comum, que passa a ser o que contrasta com o neutro. No entanto, nas línguas alemãs, digamos assim, onde o Unsriquiano está incluso, a separação entre os gêneros se mantém. Os 3 gêneros se diferenciam apenas no singular, sendo todos iguais no plural. Então, na prática, é como se o plural fosse um 4º gênero. Agora, quando comparamos os, digamos assim, 4 gêneros, vemos um padrão interessante. No nominativo dos artigos definidos, o artigo feminino é idêntico ao artigo plural. No dativo, o masculino e o neutro são iguais e, novamente, o feminino e o plural são iguais. Ao olharmos para os pronomes pessoais, vemos de novo o feminino e o plural sendo iguais no nominativo. No dativo, novamente o masculino e o neutro são iguais. O feminino e o plural, no entanto, são diferentes aqui. Na prática, porém, a maioria dos falantes acaba usando o dativo plural para o feminino também. Afinal, se todas as outras formas são iguais para o feminino e o plural, por que aqui seria diferente? O que a gente pode concluir com isso? O masculino e o neutro, apesar de terem algumas formas em comum, ainda possuem outras bem diferentes. Já o feminino tende a se tornar igual ao plural em praticamente tudo, perdendo sua individualidade. Um problema dessa semelhança do feminino com o plural é que os substantivos femininos precisam ter algum tipo de sufixo indicando plural para não serem confundidos com o singular. Lembre-se de que no masculino e no neutro, mesmo se o substantivo continuar igual, a mudança no artigo é suficiente para marcar o plural. No feminino isso não basta. Veja esses exemplos. A palavra sapato em Unsriquiano é masculina, tășu. A palavra flor é feminina, tiplum. No plural, os sapatos se torna tișu. Mesmo que o substantivo fique igual, a troca do artigo deixa claro que ele está no plural. Com tiplum, não podemos deixar igual porque o artigo é igual também. Assim, o feminino em quase todas as palavras muda de alguma forma no plural, geralmente acrescentando um e. O grande problema é quando a palavra feminina já termina em e no singular, como é o caso, por exemplo, com tililia, o lírio. Essa palavra sequer pode apelar para um plural usando umlaut, porque umlaut sempre gera i ou e a palavra já tem i nela. Nesses poucos casos, o singular e o plural ficam iguais, e você precisa torcer para que o contexto deixe claro, ou vai ter que explicar se a palavra está no singular ou no plural. Apesar de a forma como os substantivos são distribuídos nos gêneros ser bem arbitrária, é quase unânime que palavras que designem humanos do gênero masculino, ou seja, homens, sejam do gênero gramatical masculino, e da mesma forma palavras que designem mulheres sejam do gênero gramatical feminino. Isso acontece com o Unsriquiano, onde o homem, taman, é do gênero masculino, e a mulher, tifró, é do gênero feminino. O Unsriquiano, no entanto, tem outra palavra para mulher, tasvaip. Essa palavra precisa ser usada com cautela, porque ela costuma ter um tom um tanto negativo. Pode ser rude se referir a uma mulher como vaip em alguns contextos. De qualquer forma, a palavra existe e, como podem notar, ela é do gênero neutro e não feminino. Quando vemos as palavras para designar filhotes, digo crianças, o mesmo padrão aparece. Menino em Unsriquiano é uma palavra masculina, tăpup. Já menina é uma palavra neutra, tasmetia. Esse x no final da palavra metia é de fato um sufixo usado para formar diminutivos. E em Unsriquiano, todos os diminutivos são do gênero neutro
independente do gênero da palavra original. No entanto, Mädchen perdeu, ao longo da evolução do alemão, sua forma sem o diminutivo. A palavra sobreviveu só no diminutivo. Ou melhor, a forma que não está no diminutivo ainda existe de fato, e é die Maud, mas tem o sentido de a criada, a empregada, e não é na prática vista como uma palavra relacionada com Mädchen. Mas como menina é das Mädchen, no diminutivo, é muito comum que a versão para meninos seja usada no diminutivo também, como das Pupchen. The Pup, nesse contexto, costuma se referir a meninos mais velhos ou rapazes. Mas se The Pup agora significa rapaz, como se diz moça? Para preencher essa lacuna, o que se fez foi retrocriar, digamos assim, uma versão não diminutiva para Mädchen a partir do diminutivo. Isso resultou em das Mäd, a moça. Notem como, na falta de uma palavra original como base, o gênero continuou no neutro. Assim, temos 3 palavras que designam humanos do gênero feminino: Weib, Mäd e Mädchen, e todas são do gênero neutro e não feminino. Esse fenômeno não se restringe apenas a Hunsrückiano, no entanto, e ocorre em outros tipos de alemão também. A linguista Damares Nübling discute essa neutralização de termos femininos num capítulo intitulado Entre feminino e neutro, entre gênero semântico e pragmático, nomes híbridos em dialetos alemães e em luxemburguês. Um ponto central abordado nesse capítulo é outro fenômeno de neutralização do feminino em várias variedades de alemão, que vai além das palavras que mencionei aqui. Apesar de o alemão padrão não usar artigos definidos juntos com nomes próprios, a maioria das variedades não padrão de alemão de fato usa. Nesse mapa, retirado do Atlas zur deutschen Alltagssprache, o Atlas para o alemão da fala cotidiana, a gente pode ver o artigo usado na frente de nomes de mulheres na região da Europa onde o alemão é falado. Os pontos em azul, que são a maioria, indicam variedades onde se usa o artigo feminino, die, como por exemplo, die Anna, para a Ana. Mas note como essa região mais a centro-oeste, bem ali pelos lados onde fica Hunsrück, as coisas são diferentes. Nos poucos pontos pintados de rosa que vemos, diz-se das Anna, usando o artigo neutro junto com nomes de mulheres. Nos pontos em laranja, que são mais abundantes, se diz s Anna ou es Anna, também no gênero neutro, mas usando o pronome es como se fosse um artigo. Essa é a forma predominante de usar um artigo com nomes femininos em Hunsrückiano. Apesar de haver quem diga die Anna, é muito mais comum dizer s Anna ou das Anna. Ou seja, em Hunsrückiano, nomes próprios femininos tendem a ser interpretados como neutros e não femininos. Vamos ver como isso afeta a língua além dessa simples troca de artigo. Na aula de pronomes possessivos, vimos que o pronome possessivo é sein para o masculino e para o neutro e era para o feminino e para o plural. Então, como traduziríamos uma frase como a Ana abraça sua filha? Anna abraçeiat sein Tochter. Como Ana é do gênero neutro, o pronome possessivo precisa estar no gênero neutro também. Apesar de estarmos falando de uma mulher, o gênero adequado é o neutro. Como consequência, quando vamos falar ela abraça sua filha, é comum que se diga das abraçeiat sein Tochter ou es abraçeiat sein Tochter. Quando o feminino está no acusativo, a forma do nominativo continua. Eu abraço a Ana. Ich abraceres Anna. Agora, quando isso se torna um pronome, temos ich abracere ihns, para eu a abraço. Se você assistiu minha aula sobre verbos transitivos e o acusativo, deve se lembrar de que eu mencionei que o acusativo de es pode ser es ou ihns, mas nos exemplos ao longo das lições eu usei basicamente só es. Pois bem, ihns é uma forma especial do pronome neutro no acusativo que é usado principalmente com nomes de mulheres, ou mesmo para se referir a fêmeas de outros animais quando o gênero gramatical em questão é neutro. Em vez de dizermos ich abraceras, é mais comum ouvir-se ich abracere ihns. Outras palavras femininas, que não são nomes de mulheres, continuam usando o artigo feminino. É o caso de die Katz, o gato, por exemplo. Se vamos dizer o gato come sua ração, dizemos die Katz isst ihre Ração.
No entanto, há falantes que, motivados pelo uso de sign, já comum no masculino, no neutro e mesmo em nomes próprios femininos neutralizados, usam sign indiscriminadamente para todos os gêneros, dizendo então Dictats est sign razón. Ou seja, para esses falantes, sign é o único pronome possessivo no singular para os 3 gêneros. Para parte desses falantes, a forma era é restrita ao plural. Só que, para piorar ainda mais, existem outros falantes que vão além e usam sign até mesmo para o plural. O que isso significa? Que um srequiano é uma bagunça? Bom, sim, mas para falar de uma forma mais elegante, isso só mostra que um srequiano é um idioma bem diverso, com muitas formas diferentes de falar. Sendo uma língua que é falada no Brasil há 200 anos sem uma forma padronizada, é de se esperar que exista muita variedade. Mas, para as minhas lições, eu preciso padronizar isso de alguma forma, né? Usar tudo isso misturado só causaria confusão em quem está aprendendo. Então, essa é a tabela de formas que usarei nas lições. No masculino, os pronomes são eia, in, im. No neutro são es, im. No entanto, quando o pronome se refere a um nome próprio de uma mulher, o acusativo é ins e não es. No feminino, si, eia. E no plural, si, tena. E os pronomes possessivos que usarei são sign para o masculino e neutro e era para o feminino e plural. No entanto, espero que tenha ficado claro que existe muita variação além disso, e você também pode ouvir formas do plural como tena e neutras como sign usadas para o feminino também. Nüblen, em sua análise sobre esse fenômeno, menciona que isso é considerado o pré-estágio do neutro fixado, ou seja, é o início de um fenômeno que eventualmente pode levar ao desaparecimento total do gênero feminino, assimilado pelo neutro. Na maioria das variedades de alemão faladas na Alemanha, isso dificilmente ocorrerá, pois essas variedades atualmente são cada vez mais influenciadas pelo alemão padrão, onde isso não ocorre. Assim, o mais provável é que nelas essa neutralização do feminino eventualmente desapareça. O luxemburguês, no entanto, possui uma forma padronizada atual que não é influenciada pelo alemão padrão, e nele todos os nomes femininos são do gênero neutro por padrão. Essa é, portanto, uma variedade em que esse fenômeno pode seguir se desenvolvendo até a extinção do feminino. E no unsriquiano, o que vai acontecer? Se conseguirmos manter a língua viva tempo bastante, talvez o mesmo aconteça e, no futuro, teremos também só 2 gêneros e o plural. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você se inscrever e ativar o sininho, vai ser notificado toda semana de novo conteúdo sobre unsriquiano. Você também pode me seguir no Instagram para mais conteúdo. Até mais, Pispal!